Fala, criatura divina! Estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo da semana. Falei que ia postar ontem, mas infelizmente não tive tempo para poder fazê-lo, mas promessa feita, dever cumprido. E como vocês sabem, toda semana eu trago aqui alguma reflexão daquilo que a gente vivenciou em consultório e que pode ser aí algo que pode te ajudar. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos e idealizador também e mentor de Mente e Corpo Leve. E faço atendimentos nutricionais aqui em Goiânia, tanto presencial quanto online. Até uma dúvida que me perguntaram se eu atendia fora de Goiânia, né? Então eu tenho pacientes hoje na Suíça, eu tenho no interior daqui de Goiás, no interior do Rio Grande do Sul, no Maranhão. Então a gente tem já alguns pacientes aí esparramados de maneira online e o atendimento não muda nada, é a mesma coisa. A diferença é que a gente faz aqui por vídeo, né, por tela, e a gente tem algumas ferramentas que você utiliza aí para poder ser tão bom quanto no presencial, beleza? Mas vamos lá. O que eu quero trazer hoje aqui de reflexão para vocês? Essa semana, no meu consultório, eu atendi uma paciente, uma jovem, e ela insistia em dizer que tinha um problema. Por que eu estou querendo trazer isso aqui? Porque foi no mesmo dia, inclusive, um primo meu me ligou e ele me disse o seguinte: Ronaldo, meu problema é esse. E ele foi falando, a gente estava conversando, a gente ficou mais de 1 hora no celular e ele repetiu essa informação no mínimo umas 5 vezes. Obviamente que a gente não fala nada, né, num primeiro momento, a não ser que a gente perceba que a pessoa permita a gente comentar aquilo. E no final da nossa conversa, aí eu comentei com ele, eu falei assim, olha, você sabe qual que é o maior desafio que você está enfrentando hoje? É porque você disse que tem um problema. E isso também foi repetido para minha paciente lá dentro de consultório. Numa fala de 40 minutos, ela falou 3 vezes, eu tenho um problema. Por que eu estou trazendo isso? Não sei se você sabe, está escrito no livro de Provérbios, o poder da vida e da morte está na sua língua. E a nossa língua, tem outra passagem que diz assim que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É que o coração, nesse caso, é interpretado como a mente. Então tudo que você tem dentro da tua mente, principalmente no seu inconsciente, que é responsável por 85% das suas ações e comportamentos, inclusive o seu inconsciente, ele é responsável pelas suas emoções também. Elas são as geradoras aí das suas emoções. As nossas emoções, no primeiro momento, o que a gente sente, a gente não tem um controle sobre elas, tá? Elas vêm naturalmente. Depois de um tempo, quando eu percebo minhas emoções, eu consigo controlá-las. E aí vem o que a gente chama de domínio próprio, que é um desafio para todo ser humano. Inclusive, para mim, é um dos meus maiores desafios, chama-se domínio próprio. Por quê? Porque ele é acionado de maneira inconsciente, você não percebe o acionamento dessas emoções, e muitas das vezes você entra ali no looping. E esse looping, ele já tem um caminho pré-programado. Então, por exemplo, você está numa discussão aí com seu cônjuge, e de repente ele fala uma coisa que aciona um gatilho em você, imediatamente, sem pensar, aciona uma emoção, você sente raiva, você sente amargura, você sente tristeza, ou você sente euforia, não sei qual que é o gatilho que te acionou, e a partir daí você começa a ter comportamentos automatizados, e se você não ficar atento, se não vigiar, rapidamente você está repetindo um padrão de comportamento. Por exemplo, é aquela pessoa que não dá conta de passar um final de semana sem ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Chega sexta-feira, a pessoa fica louca. Ou seja, acionou o gatilho da sexta-feira, do término do trabalho, o encontro com algumas pessoas, e aquele gatilho foi acionado e você tem um comportamento igual. E aí você vai para o seu barzinho, você vai tomar sua cerveja, você vai comer ali a tua carne, e você não dá conta de sair disso aí. Isso é um desafio muito grande, enquanto você não perceber. E no emagrecimento, a gente tem esse processo também. O que acontece? Muitas das vezes você vai a um evento, a uma festa, sei lá, uma festa de aniversário, e ali você encontra com algumas pessoas e aquele ambiente aciona um gatilho que faz você ter determinado comportamento. E aí você vai repetindo a história.
E quando você repete a história, você já sabe o resultado final, porque você sempre viveu dentro daquele padrão. Então, às vezes, aí são 30, 40, 50, 60, 70 anos. Eu falo isso porque eu atendi essa semana um senhor de 75 anos e eu tenho uma paciente aí de 72. E o detalhe é, a gente percebe alguns padrões comportamentais. E quando a gente expõe isso para a pessoa, tem algumas pessoas que compreendem e tem outras que têm um certo desafio de compreender. E o detalhe é, igual esse meu primo, assim como essa paciente minha, que falou assim, eu tenho um problema, isso aí é uma crença que ele tem e que ela tem. Ou seja, ela vai comprovar aquilo que ela está dizendo, tá? Imagine você aí, você está discutindo com um amigo seu. Vamos falar sobre política, que é um caso mais específico, né, para você compreender. Vamos supor que um é Bolsonaro, o outro é Lula e vice-versa. Não interessa aqui qual partido político você gosta ou não gosta. Quando vamos supor que você é Bolsonaro e você está discutindo com uma pessoa que é Lula, quando vocês vão conversar, você vai se posicionar para tentar fazer com que a sua ideia sobreponha, né, sobre a opinião do outro, para que o outro às vezes se torne do seu lado, se torne seu aliado. As nossas crenças fazem a mesma coisa. Então, quando você acredita em algo, inconscientemente, suas ações, suas falas, seus comportamentos vão querer comprovar aquilo que você acredita. Por isso que muitas das vezes você não vai alcançar o resultado que você deseja. Porque o que acontece? Você, por exemplo, vai ao meu consultório e fala que emagrecer é difícil. Isso eu ouço todo dia, tá, gente? Ah, Ronaldo, eu vim aqui para emagrecer, mas eu sei que é difícil demais. Olha só, a pessoa já tem uma crença que é difícil. Enquanto ela acredita que é difícil, vai ser difícil. Porque isso é uma crença. E a crença, as ações, os pensamentos, o que ela sente, vai querer comprovar que aquilo é um ato desafiador. E ela vai para o processo e sente muito peso, e muitas das vezes ela vai falhar porque ela vai querer comprovar aquilo que está no seu inconsciente. Então, por isso que eu sempre digo, a gente não deve julgar as pessoas, e tem pessoas que julgam. Às vezes a gente fala, por exemplo, de questão de bebida, né? A pessoa, fulano bebe demais, mas ele tem uma crença que muitas das vezes ele tem um sofrimento e que aquilo é a única coisa que gera prazer para ele, e ele acredita que aquilo não traz prejuízo. E detalhe, não tem problema, tá tudo certo. Isso é uma dor que ele enfrenta. Assim como também a pessoa que quer emagrecer, ela tem uma dor ali de querer, inclusive, controlar essa situação de que emagrecer é difícil. É que ela não consegue sair desse vínculo enquanto ela não tomar consciência. É que o detalhe isso aí tudo é uma renovação de mentalidade. Por isso que eu insisto tanto dentro de Mente Corpo Leve, você participar da mentoria. Não, se não for comigo, cara, participa de alguma mentoria que vai trazer renovação de mentalidade para você. Mas é importante que você busque isso. E eu ouço isso todo dia dos meus alunos que estão dentro do processo, o quão estão conseguindo resultados. Essa semana, na aula de sexta-feira, uma participante minha, ela já era minha paciente já tem 3 anos. É que ela não estava conseguindo resultados, porém ela nunca desistiu. Isso aí já é um ponto positivo, porque ela falou para ela mesma que ela não ia mais desistir. É que o detalhe fica muito cansativo quando você não entende o que acontece dentro do teu inconsciente. E a fala dela foi o seguinte, Ronaldo, desses 3 anos eu resolvi participar da mentoria, e pela primeira vez, você sempre falava na renovação de mentalidade, mas da primeira vez que eu estou fazendo isso de uma maneira onde eu quero trabalhar a minha mentalidade primeiro. E aí eu perguntei como é que foi a semana, e ela falou assim, nossa, essa semana foi muito mais fácil. Mas por quê? Porque dentro da mentoria, por exemplo, vocês têm pílulas diárias, que eu todo dia converso com os alunos, tem videoaulas, tem podcasts para expansão de mente, tem audiobooks voltados para isso. E as nossas aulas, elas são voltadas 20% para nutrição e 80% para renovação de mentalidade. E é bom demais quando você olha na pessoa e a pessoa tem esse tipo de fala. E você sabe o que é o mais massa? A fisionomia da pessoa muda. Então, quando ela me diz, pela primeira vez eu estou trabalhando minha mentalidade, foi muito mais fácil. Eu não percebi nela aquele visual de cansaço.
mas eu vi de engrandecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Por isso que é tão importante a gente começar a vigiar o que passa dentro do meu inconsciente, dos meus pensamentos. Sabe essa vozinha tagarela que fica dentro da tua cabeça? Nós temos ela repete de 35 a 80 mil pensamentos por dia. Então depende muito de pessoa para pessoa. E o detalhe, essas vozes, muitas das vezes elas são repetitivas e elas são negativistas. Então quando imagine você, essa voz está aqui dentro e você agora saiu da tua voz e você está de fora observando. Então, ou seja, agora você está observando o que o teu pensamento está dizendo para você. Quando você começa a observar, você começa a tomar entendimento e consciência daquilo que está interferindo diretamente na sua vida. E muitas das vezes são pensamentos sabotadores. Ah, isso não é para mim, isso é desafiador. E quando você presta atenção nisso aí, você vai começar a vigiar e fala, não, eu vou trocar esse pensamento sabotador por um pensamento de afirmação, um pensamento que vai me fortalecer. Então a pergunta é, o que seus pensamentos hoje estão dizendo para você? Eles estão te elevando ou eles estão colocando você no nível... ou te colocando aí no nível de sabotagem? Quando você começar a perceber isso aí, você vai começar a vigiar e você vai começar a ter resultados muito mais satisfatórios, visto que você vai tomar consciência dos seus pensamentos e a partir daí você vai começar a se desenvolver. Existem 3 estágios para você haver transformação. O primeiro deles é o conhecimento, tá? Você precisa ter conhecimento das coisas para saber o porquê aquilo. O segundo é entendimento. Depois que você conhece, você começa a ter entendimento. E por último é o que gera consciência. E quando gerar consciência aí a você, é onde você vai ter o livre-arbítrio, é onde você vai começar a fazer as escolhas, porque às vezes você tomou consciência, mas você não está disposto a fazer o que precisa ser feito e você ainda quer validar aquele inconsciente que é mais fácil, porque ele esteve com você uma vida toda. Então, a tomada de consciência não quer dizer que vai gerar uma transformação também não, porque você vai ter que precisar decidir o que você quer daqui para frente. Então, mas quando você toma consciência fica muito mais fácil, porque a consciência nada mais é do que fazer o lado A ou o lado B. Na sua vida você só tem 2 opções, ou um lado ou o outro. Então quando você decide fazer o que tem que fazer, e de maneira assertiva, inclusive você vai compreender e vai fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Você vai perceber que seu relacionamento ele vai ser melhor, seu trabalho vai ser melhor, o seu emagrecimento vai ser melhor, suas finanças melhorarão. Então, somente a partir daí é que vai gerar realmente a transformação. E eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir muito aí na vida de vocês. Então eu quero pedir aí para você compartilhar, dar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se puder corroborar aí e comprar um dos nossos materiais, eu fico muito feliz e agradecido. E isso aí é uma maneira de ajudar a gente. E se não puder também, tá tudo certo, sabe? Nossa missão é ajudar na transformação do indivíduo. Você não sabe o quão eu fico feliz quando a pessoa fala para mim assim, você é uma pessoa diferente, você está me ajudando muito. Já recebi no consultório, inclusive, pessoas que falaram assim, seus vídeos me ajudaram a tomar essa decisão. Então o que acontece? A gente está aqui realmente para contribuir na tua vida aí, de uma maneira ou de outra, de uma maneira que seja feliz, sincera, sabe? Eu acho que a missão da nossa vida, o nosso legado é contribuir na vida de alguém. Então se você puder contribuir comigo, tá tudo certo, se não, tá tudo certo também. E semana que vem a gente chega aí para trazer mais um conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Grande abraço aí a todo mundo, bom domingo.